Paz, Senhor, a todos. Vamos começar mais um culto para a glória do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Vamos começar com uma oração em nome de Jesus. Feche seus olhos, que nesse culto, que é um culto de ceia, um culto de memorial, onde nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Não que nós possamos esquecer, porque foi uma entrega tão grande, tão maravilhosa, um presente tão grande. Ele se entregar na cruz para que nós pudéssemos nos reconectar com Deus. Mas, às vezes, na correria do dia a dia, os nossos compromissos diários, os problemas surgem e acabam tirando o nosso foco, eles acabam nos distraindo. Então, que nessa manhã, nesse momento de oração, venha servir para você entronizar Deus no seu coração. Que o seu coração possa ser um altar para o Senhor. Que durante essa oração você venha se desconectar de todas as suas preocupações, todas as suas angústias, todas as suas ansiedades. E que você possa, em nome de Jesus, sair renovado desse culto. Eu sei que Deus tem uma palavra de destino para a sua vida. E que essa palavra vai servir para te nortear para a próxima semana que está começando hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Te agradecemos por este momento, Pai, onde aqui reunidos em um só nome, em um só intuito. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, para engrandecer o teu santo nome, te render glórias, Pai, te agradecer pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Te agradecemos, Senhor, por cada livramento, Senhor, nessa semana que passou. E te pedimos, Senhor, cuida da nossa semana que está começando hoje. Cuida da nossa família, Senhor. Vai de encontro a cada lar aqui representado. Com poder, com transformação, com cura, com libertação, em nome de Jesus. Que possamos ser luz, Senhor, onde nós formos pisar nessa semana. Que possamos ser canal de bênção para aqueles que estão precisando, Senhor, de um refrigério e de ajuda em nome de Jesus. Te pedimos, Deus, ser conosco nessa semana e até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma semana na presença do Senhor. E glória a Deus por isso. Bom estarmos na presença de Deus. Sabemos que temos um Consolador. Aleluia. Louve com a gente. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior. Junto aos
pois prazer maior não há que me requer te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Só igreja. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Louva gente. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Esse ano nos lembra bastante de Jó. Quando ele já não tinha nada, ele continuou adorando. Por mais dificuldades que nós passamos na presença do Senhor, que nós tenhamos a força, a coragem de continuar louvando. Porque é isso que Deus espera de nós. Que por mais difícil que esteja, nós continuemos ali, firmes, fortes e na presença dele. Aleluia. O sonho que Deus tem para você, ele é acima de qualquer sonho que você mesmo possa sonhar. O que ele tem preparado para você é muito mais do que você sonha. O que a gente sonha para nós mesmos já é uma coisa catastrófica, né? Eu mesmo viajo na maionese, literalmente. Mas Deus tem algo muito maior
Obrigada, Senhor. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado para preciso ter as suas promessas vão continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. E o Santo vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não pensa em inimigo, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença, tuas prosperarás. É aquilo que eu estava falando agora. Na presença de Deus, nós temos refúgio, nós temos alicerce. Nós vamos prosperar na presença de Deus. Aleluia. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, porque Ele está conosco. Mas estou cansado, Pai, preciso ter as tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo vem me renovar, só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que ninguém pode imaginar. Eu vim te consolar, nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença, todas prosperarás. Vai comigo, sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os Eu teus. pode ter certeza que é muito maior. Quem pode imaginar? Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na tua presença tu vais prosperar.
você. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, tem que te consolar. Na fé nas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes me faltam até palavras, sabia? Para dizer o quão bom é ter o Senhor na nossa vida. Aleluia, Jesus. Nós vamos cantar o hino agora. Quem ouviu a playlist que eu mandei lá no grupo, já ouviu alguma vez, ele é novo. Mas esse hino ele fala tanto no meu coração, porque o medo, ele tenta nos parar todos os dias. O sentimento do medo trava a gente. E é isso que o Senhor quer tirar da nossa vida. E a gente só vence o medo com fé. É o único jeito. A gente tendo fé no Senhor, que o medo fala, não, aqui não tem lugar para mim. Então eu queria começar com vocês pelo refrão. Ele é fácil. Ele é fácil. Vem com teu poder, traz o teu querer, tu tens o controle de mim. Traz o teu mover, faz o céu descer, minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Quem conhece o Pai do Reino? É difícil mesmo. Nós somos humanos. Por mais que nós tenhamos medo, nós conhecemos o Pai que temos. Tenho certeza que quando um filho nosso tem medo, ele pensa no pai e na mãe. Eles são um ponto seguro. E assim é o Senhor na nossa vida. Nós estamos aqui, Pai. Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Mesmo de mentir. Que presença é essa? Eu não resisti.
que eu vou passar, o medo não vai me parar. Vamos assim com a gente? As palmas. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo estará. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Mais uma, só as palmas. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo, Ele está comigo, com você, aleluia. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Eu vejo essa passagem no livro de Moisés. Você imagina uma multidão em frente ao mar, o farol vindo atrás. E agora, Senhor, agora a gente vai. Deus fala, filho, bate o cajado. E costa o cajado que as águas vão se abrir. Você acreditaria nisso? Você teria essa fé de falar, cara, eu vou encostar aqui e vai abrir. E não é só o fato de ter fé. Tem uma multidão vindo atrás de você. Você precisa ter fé com todo mundo. E além da multidão que está atrás de você, essa pressão psicológica, tem um faraó aqui que vai matar todo mundo. A questão não é só fé, né? É confiança. Com Deus não vai me parar. O grande eu sou comigo estará. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Sabe o que eu gosto de criança? É esse segredo. A primeira pessoa que se lembra é o pai e a mãe. Principalmente o pai, porque o pai geralmente é grande. Não é só porque, meu pai é a pessoa que eu conheço, não. O meu pai é a pessoa que eu confio. O meu pai às vezes vai resolver qualquer problema. Nós temos que ser como criança, tudo que ela disse. Que a gente tem que ser como criança para chegar ao reino dos céus. Amém? É só confiança. É dizer, Deus, está nas suas mãos. Pai, eu não sei nem se o Senhor vai resolver, mas está nas suas mãos. Porque eu creio que vai. Eu nem sei se é a sua vontade, mas está nas suas mãos. Porque eu creio que o Senhor vai resolver. Faz o teu poder, faz o teu querer, tu tens o controle de mim. Faz o teu poder, faz o saber, minha vida entrego a ti. Eu só quero te conhecer. Eu só quero te conhecer. Minha palavra para vocês essa semana. Não deixe o medo te abater. O Senhor está com você. Aleluia. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Amém. Engraçado quando chega nas partes que a gente não sabe, é mundial. Aleluia. Amém. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 15. Versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Quem achou diz amém. Amém. Aleluia. Glória. Romanos capítulo 8, versículo 15. Que diz assim a palavra do nosso Deus: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba,
Amém? Somente até aqui. O capítulo 8 de Romanos é um capítulo extremamente poderoso, a qual nos remete a entender dentro de toda a sua essência. A escrita de Paulo fala sobre uma luta feroz que a cada dia nós passamos, que é a luta contra o pecado, que é a luta contra poderes da carne, que é a luta contra o vício, que é a luta contra os desejos carnais, aonde de inúmeras vezes na nossa vida o desejo carnal se sobressai sobre o desejo do Espírito. O livro de Romanos, capítulo 8, em sua essência, ele fala que se os meus desejos eles se pendem para o desejo da carne, a morte é instaurada na minha vida. Mas a Bíblia nos fala também no capítulo 8 de Romanos que se eu deixo os desejos da carne de lado, eu anulo a morte e trago para a minha vida a essência de vida de Deus para a minha vida. Então o capítulo 8 de Romanos, ele nos instrui em qual decisão eu preciso tomar. Quando eu decido viver para Cristo, quando eu quero viver uma vida nova, quando eu decido viver coisas novas. Eu quero viver mediante ao pecado, ou eu quero viver mediante a vida que Deus desenhou para a minha vida. O versículo 15, a qual nós lemos, nos fala de algo muito forte e poderoso, porque nos testifica algo que fala o seguinte: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para estarem em temor, mas recebessem o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O conceito adoção, nós vemos no Novo Testamento em 4 passagens bíblicas, se eu não estiver muito enganado, que é aqui em Romanos, um pouquinho mais para frente, no capítulo 9, se não estiver muito enganado. No livro de João, nós vemos em Gálatas e Efésios, nós iremos ver esse conceito da adoção. E é muito curioso que Roma e para os gregos, o conceito adotivo, ele dava o direito ao adotado, o mesmo direito de herança do filho natural. Quando o apóstolo Paulo fala para os romanos e para os gentios, que fala, por intermédio de Jesus nós somos adotados, e por ele, e por ser adotados, o direito em Jesus nós temos de ser filho. Nós estamos falando que dentro de uma era comum, onde nós olhamos para dentro da nossa vida e nós sentimos aquele sentimento de vazio. Quando nós falamos assim, Deus, a tua palavra nos fala que nós somos filhos, nós somos cordeiros por intermédio de Cristo. A palavra nos fala que existe uma herança por intermédio de Jesus a ser dada a nós. Mas aí, nós voltamos para o início, no versículo 15, que fala, porque não recebeste o espírito de escravidão. Porque a escravidão, ela nos tira o direito de sonhar. A escravidão me tira o desejo de viver coisas novas. Mas pastor, a escravidão já foi abolida, não sei há quanto tempo. Agora quanto tempo foi? Depende do país. O nosso país foi o último. Nosso país foi o último. Então nós temos alguns belos anos da abolição da escravatura no país. Mas para quem conhece um mínimo de história, para quem conhece um pouco de história, sabe que foi um período desastroso para a nossa nação. Sabe que foi um período desastroso para quem foi tomado, arrancado de sua terra para ser escravo. Muitos sonhos foram mortos, muitas famílias foram destruídas pelo simples fato de se tornar escravo. Aí nós nos perguntamos dentro de nós, pastor, mas hoje nós somos escravos do quê? Do pecado. Hoje nós somos escravos dos vícios. Hoje nós somos escravos de um pensamento que não faz parte do reino de Deus. Hoje nós somos escravos daquilo que nós fazemos, que ninguém está olhando, e quando nós praticamos
está vendo, o Espírito Santo vem até nós e fala: está errado. Porque nós ainda temos a raiz de escravo dentro de nós. Ah, mas eu sou da igreja, eu sou do ministério de louvor, eu sou um levita, eu sou um diácono, eu sou um apóstolo, mas nós ainda temos a essência de escravo dentro de nós. E aí, quando nós lemos o versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor. Porque a escravidão traz medo. Porque o espírito de escravidão, o sentimento da escravidão, traz medo para dentro de nós. E dentro desse medo nós ouvimos aqui que é um medo, cantamos aqui. Porque o medo, ele tem o poder de dominar a nossa essência. Quando na verdade o Espírito a qual Jesus derramou em nossa vida é o Espírito da adoção de filhos. Ou seja, quando nós olhamos para dentro de nós, mesmo com o sentimento de escravidão dentro de nós, nós precisamos aprender a restaurar dentro de nós esse espírito de vida por intermédio de Jesus que nos adora. João capítulo 1, versículo 12, se eu não estiver muito enganado, se você tiver com a tua Bíblia, tenha a liberdade de abrir. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, é isso mesmo, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Nós precisamos aprender a gerenciar dentro de nós esse sentimento de filho. Porque o sentimento de filho é o sentimento que nos dá direito à herança. Imagina eu e você, escravos, perdidos, sem inteligência emocional, sem desejo de vida, sem desejo de sonhos, sem perspectiva de vida nenhuma. O Espírito Santo chega em mim e fala: agora você tem direito à herança. Agora você tem direito à vida. Agora você tem direito a viver coisas novas. Agora você tem direito de receber de forma igual. Porque aqui, quando o apóstolo Paulo fala aos romanos dessa suposta herança pela adoção, não é ser adotado e ser excluído dentro de suas residências. Quando o apóstolo Paulo fala dessa herança, dessa adoção, o apóstolo Paulo fala que em Jesus nós temos direito igualitário desta herança. E a Bíblia nos fala que por intermédio de Jesus nós somos cordeiros de uma herança. Aleluia. A palavra de Deus para a nossa vida nesta manhã é para que literalmente nós venhamos romper com as correntes da escravidão da nossa vida. O capítulo 8, se você tiver com a tua Bíblia aberta, eu quero que você leia comigo rapidamente. O capítulo 1, que diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
versículo 6, porque inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo 10, e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Queridos, não dá para alcançar Jesus vivendo na carnalidade. Não dá para viver a essência das Escrituras, sendo que a minha carne ela pende para aquilo que me traz a morte. Não dá para falar que ama Jesus praticando coisas da carne. Não dá para viver a essência do reino de Deus, sendo que eu estou envolvido na escravidão do pecado que ainda habita em mim. Ah, pastor, mas eu quero viver algo novo, mas ainda está escravo do pecado. Ah, pastor, eu quero viver uma libertação, mas ainda se encontra acorrentado pelas obras da carne. A Bíblia é clara quando diz o seguinte: quando a carne pende para aquilo que traz a morte, mas, porém, se a tua vida pender para o Espírito de Deus te traz vida. Mas pastor, como que eu vou viver? Como que eu vou anular o pecado na minha vida? Como que eu vou trazer para a minha vida coisas novas? Como que eu vou viver um tempo novo para a minha vida? Como que eu vou trazer a restauração do céu para a minha vida? Lá no versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Ou seja, a morte de cruz de Jesus foi para habilitar em nós o espírito de vida. Não foi para viver debaixo de correntes de pecado. Ah, pastor, mas a minha descendência é pecaminosa. Mas em Jesus nos traz uma liberdade de vida e me dá o poder de escolha. Eu decido se eu vou matar. Eu decido se eu vou beber. Eu decido se eu vou fumar. Eu decido se eu vou me prostituir. Eu decido se eu vou usar droga, fazer qualquer outra coisa. A decisão é minha, não é do Espírito. O Espírito Santo de Deus está lá para falar: filho, não faça. Mas a decisão de escolha é nossa. Porque na verdade, quando nós decidimos ainda pender para o pecado, estamos ainda vivendo debaixo do espírito de escravidão. Porque na verdade, quando eu me torno escravo, eu sou a marionete do meu servo. Quando eu estou debaixo de uma escravidão, aquilo que o meu servo, o meu mestre, o meu dono fala, eu pratico. Ah, eu estou meio neurótico hoje, vou sair para beber. Você vai sair. Ah, quando você está vivendo debaixo de uma escravidão, você peca, você trai, você rouba, você pratica aquilo que o texto falou. Quando você está vivendo pendendo para a carne, a morte é habilitada dentro da sua vida. Ah, pastor, você está falando que eu estou morrendo, eu não estou falando da morte física ainda, estou falando da morte espiritual. Porque aquilo que eu semeio no espírito, eu colho no natural. Então, se eu vivo a minha vida pendendo para a carne, é óbvio que vai chegar um dia que o meu natural vai responder a tudo isso que eu estou plantando no mundo espiritual. Então, quando o apóstolo Paulo fala, porque não recebestes, o versículo 14 diz o seguinte do capítulo 8: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui o apóstolo está dizendo aqueles que são guiados pelo espírito da carne. Aqui está falando aqueles todos que são guiados pelo Espírito de
Então não dá, meus irmãos, para falar que vive a Deus, que entende, que vive, que faz, sendo que as obras da carne, as obras do pecado ainda estão muito latentes na nossa vida. Não dá para experimentar coisas novas, não dá para experimentar a herança por intermédio de Jesus, sendo que eu sinalizo que eu não sou de Jesus. Não dá para viver uma hipocrisia, meus irmãos. Não dá para falar assim, eu conheço a palavra, eu falo, mas a minha prática ainda está pendente para a carne. Sendo que o apóstolo nos ensina, porque não recebeste o espírito de escravidão. No versículo 14 fala que todos receberam o Espírito de Deus. O Espírito que habita em nós não é um espírito de escravo, não é um espírito que me condena, não é um espírito que me acorrenta, não é um espírito que me deixa preso, para me trazer medo. Porque na verdade, enquanto estávamos louvando aquela canção, tudo iluminado, eu comecei a refletir algo ali. Falei, meu Deus, como é uma verdade? O medo nos paralisa. E esse medo me impede de viver coisas novas. Esse medo, esse espírito de escravidão me impede de avançar dentro daquilo que Deus tem para a minha vida. Imagina, pegar o exemplo da Karina aqui, que tem uma profissão linda. Imagina se ela entra, embora eu acredito que todos os dias na rotina dela, quando ela vai entrar no centro cirúrgico, bate aquele medo, né? Meu Deus, eu não posso errar. Bate aquele, meu Deus, é uma vida que se nasce. Você já ouviu uma foto dela que eu achei maravilhosa? O nascimento de uma criança, ela olhando assim, meu, que lindo é isso. E aí bate aquele medo, a insegurança, mesmo sabendo fazer, ainda tem esse sentimento de medo. Não que ela é escrava, não é isso. Mas o medo que às vezes bate na nossa vida nos tira o desejo de avançar, mesmo sabendo fazer as coisas. A Bíblia nos ensina o que fazer, o que praticar. Mas às vezes o medo de vencer o diabo é muito maior do que o medo, do que a coragem de viver coisas novas para Deus. O medo de vencer as práticas da carne é muito maior do que a coragem de receber de Deus a herança. A Bíblia nos fala, mas recebeste o espírito de adoção. Imagina para um casal que supostamente não pode ter filhos, o sonho é constituir uma família, e aí eles, clinicamente, existe alguma deficiência ali, ou no marido ou na esposa, que aí os médicos decretam, vocês não podem ter filhos e tal, aquela coisa toda, e aquele sentimento frustrante de medo, de desespero, de frustração de sonho vem na nossa vida, A gente sentiu, antes da água, esse sentimento de frustração quando o médico virou para a gente e falou que a gente não poderia ter filhos. É um sentimento, é um misto de sentimento de decepção, de frustração, de fato, um pedaço é arrancado da nossa vida, e graças a Deus a gente está com duas aí, lindas, belas. Mas imagina aquele casal, vamos fazer uma analogia de um casal que não pode ter de jeito algum. E aí eles vêm dentro da naturalidade o desejo de adotar filhos, vão no orfanato, faz aquela inscrição, aquela coisa toda, faz todo aquele processo, com a esperança de ter um filho. Passa dias, às vezes meses, às vezes anos, para que libere essa carta de adoção. E aí chega aquele grande dia. Dentro desse período de espera, bate aquele sentimento, fala, será que eu vou ser contemplado? Será que vai ser hoje? Será que mais um mês vai entrar e a gente não vai ter os nossos filhos? A gente vai poder abraçar? Enfim, é o homologado isso. Chega lá, assistente social, vem te buscar, porque nasceram crianças lá e prontas para adoção. O sentimento de alegria bate, vai até o encontro das crianças.
Chegando lá, eles olham para as crianças e falam: uau, é isso. Eles vão lá, assinam as papeladas, parte burocrática, que tem que assinar, pegam em seus braços aquelas crianças, aqueles recém-nascidos, e voltam para suas casas, felizes, com um sentimento de que se fossem deles, como se sempre fizeram parte da vida deles. Quando mergulhamos nessa palavra, quando nos é revelado que nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba Pai. Abba Pai é sinônimo de intimidade. Abba Pai é reflexo de uma vida de comunhão, de respeito, de intimidade. E aí nós perguntamos para nós mesmos, dentro da história, como que uma pessoa que acabou de conhecer filho adotivo sente um amor imenso por aquelas crianças, dando a elas a autoridade de fazerem parte de uma herança, dizendo a elas: ó, agora vocês fazem parte de uma família, vocês podem me chamar de Abba, podem me chamar de pai. E o amor é consumido dentro daquela família, e aí a vida que eles constroem é tudo ao redor dos filhos. Quando eu li essa palavra ontem, eu falei: Deus, muito obrigado, porque nós estávamos no orfanato chamado mundo, nós estávamos perdidos no meio da escravidão, nós estávamos perdidos ao meio de estímulos de morte carnal, a nossa vida estava totalmente pendente para a carne, e Jesus, Deus Pai, falou assim: filho, eu vou enviar você como a minha carta de alforria para libertá-los. Eu vou mandar você, meu filho Jesus, meu filho natural, para literalmente trazer os meus filhos de volta, e eles vão ter direito à herança por intermédio da tua morte naquela cruz. Eles vão ter o direito de me chamar, de me clamar como um pai de intimidade. E às vezes dentro da nossa vida, quando nós cometemos os pecados, quando nós deslizamos na nossa trajetória, quando nós fazemos algumas coisas que não provêm de Deus, o diabo, ele vem para nos acusar e fala: está vendo? Você não pode fazer. Está vendo? Você não pode mais fazer parte desse reino. Você não é mais filho, você vai voltar a ser servo. Mas o próprio Jesus nos evangelhos nos ensina que ele não quer servo, ele quer amigos. Ele não quer que você tenha somente irmãos, ele quer ter amigos. E amigos têm liberalidade de acesso. Amigo, ele tem o prazer de estar junto. O amigo, ele tem o prazer de clamar: Pai, Abba Pai, meu Pai. Porque clamar Abba Pai é sinônimo de intimidade, é sinônimo de viver coisas novas, de ter direito à herança. E ter direito à herança é literalmente experimentar aquilo que o filho natural faz parte. Às vezes nós somos acostumados a ver filmes, novela, onde o filho ali, o adotado é o exclusivo, é o escolhido. O adotado ali é: ah não, ele não vai experimentar o que eu tenho direito por ser filho natural. Eu tenho direito de experimentar coisas novas, o adotado não, porque ele não é o verdadeiro, ele não é o legítimo. Mas quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos de Deus Pai, quando nós falamos do reino celestial, nós olhamos para dentro de nós e falamos: meu Deus, me ensina a lutar contra a carne, porque a carne pende para a morte, a carne pende para o pecado, mas o teu Espírito, quando eu pendo a minha vida para o teu Espírito, eu trago para dentro de mim o estímulo de vida, e vida de paz, uma vida de abundância, e não mais uma vida de escravo. E aí me dá o direito, nos dá o direito de viver coisas novas. A Bíblia nos
fala que Jesus é o grande Salvador do mundo. E nós, herdeiros, chamados, conquistados por intermédio de uma cruz, aonde nessa manhã nós iremos construir, levantar mais um memorial por intermédio da Santa Ceia, aleluia, nos faz trazer de volta a nossa racionalidade humana, que não é para nós vivermos coisas pequenas, nós somos herdeiros de uma herança, e essa herança é viver coisas novas. Essa herança é viver debaixo de um direito, debaixo de uma intimidade. Viver essa herança é viver debaixo de uma concessão de privilégios igual ao Filho natural. Jesus é o natural. Nós somos filhos por herança, pela conquista da cruz, pela conquista do amor, pela conquista do sangue derramado naquela cruz. Nós fazemos parte agora de um direito conquistado num lugar onde, quando nós olhamos para dentro dela, nós temos o resultado de morte, de sofrimento. Mas aquele homem, naquele lugar, naquela cruz, não via tão somente um sofrimento carnal. Ele via a homologação de um tempo novo na minha direção e na tua direção. Jesus, ao morrer, quando ele declara: Senhor, a ti entrego o meu espírito, era para que a morte que estava nas mãos do diabo fosse tomada, e eu e você fosse libertos de todo estímulo de escravidão da nossa vida. Aleluia. Para que eu e você fôssemos libertos de tudo aquilo que nos acusaram do pecado, de tudo aquilo que nós praticávamos e não trazia resultados para o reino. E todas as vezes que nós deslizávamos, o Espírito Santo de Deus fala para nós: filho, você é liberto. Você não é esse erro. Eu estou aqui para você, e junto com Jesus interceder diante do Pai para te perdoar. A Bíblia nos fala que quando nós aceitamos, quando nós cremos em Deus, nós somos feitos filhos, herdeiros de uma herança. E esse Deus não é aquele que pega ali o testamento e por conta do nosso erro nos tira do testamento porque nós falhamos. O nosso Deus é aquele que mesmo quando nós erramos, Ele fala: filho, não tem problema, porque o meu Espírito está aí para te ajudar a consertar e você não erra mais. Quando nós caímos e a nossa carne fala mais alto do que o Espírito Santo de Deus fala: filho, eu estou aqui. Estende a mão para nós e fala: não desista, porque eu estou ao teu lado. Não desista, porque eu estou aqui para te ajudar em todo momento. Você não é esse momento de queda, você não é esse pensamento de desilusão, você não é o desejo do medo, você não é o sentimento de desilusão. Você é o filho, cordeiro, direito a uma herança, quer viver debaixo das obras de intimidade com Deus eterno. Se você crê e recebe, aplauda ao Senhor o mais forte que você puder, porque você sempre será chamado de filho. Aleluia. Clamamos: Abba, Abba, Pai. Nós não conseguimos chamar alguém de pai se não tiver intimidade. Eu não consigo crer em um Deus que seja um Deus carrasco, um Deus carrancudo. Embora o nosso Deus, sim, Ele é extremamente justo, Ele é fogo consumidor, mas eu não consigo ver um Deus ruim. Eu consigo enxergar quando eu leio que Ele é sim fogo consumidor. Eu fico pensando: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, que quer consumir aquilo que talvez é ruim dentro de mim, para mim sempre está melhorando mais e mais. Como o Senhor é justo, que quando eu erro, obviamente eu vou ter sim a consequência do pecado, mas Ele é justo para me alinhar
caminhar nele. E o Espírito Santo fala: filho, você vai crescer, você vai sim viver a experiência da consequência, mas você é filho. Eu lembro quando eu era menor que às vezes eu não fazia algo que minha mãe queria, ia mal na escola, e ela voltava fumaçando das reuniões de pais. Quando eu via a dona Eva descendo, e lá de cima ela já fazia assim, ó. Já se prepara. Se prepara o ombro. Eu lembro que eu e meu irmão soltando pipa, a gente quebrava a linha e descia e ia tomar banho, porque no momento do banho, de porta fechada, ia acalmar, mas ela sabia que ia chorar dela. O chinelo, quando ela batia na porta, o chinelo vai cantar. Esse negócio do banho não funcionava lá em casa, não. Não funcionava. Não choveu? Ela abria a porta com ele, não ia mais. O banheiro assim ela lavava na nuca. Porque porque tinha uma consequência. Em momento algum ela falava para nós que não nos amávamos, que nós não tínhamos direito a estar junto, que nós não tínhamos mais o direito de ter intimidade, de jantar junto. Mas a consequência do erro, que às vezes o vergão da mangueira durava uns 3 dias, 4, e todas as vezes que ia vestir um short ardia, porque eu lembrava do erro. O que Deus faz conosco é a mesma maneira. Deus sempre estará nos corrigindo para que nós venhamos ser melhores do que éramos antes. Quando o apóstolo Paulo vira para nós e fala: vocês não receberam o espírito de escravidão para te trazer medo. O apóstolo Paulo está mostrando para mim, para você, que o que habita em você não é algo para te fazer esquecer de coisas novas. O apóstolo Paulo está nos ensinando: não foi depositado dentro de você um espírito de medo, de temor, um espírito de escravidão, não. O que habita em mim e você é um espírito que traz vida, é um espírito que traz esperança, é um espírito que traz saúde emocional, é um espírito que traz o desejo de crer que o meu amanhã vai ser muito melhor do que o meu hoje. Aleluia! E quando nós olhamos para o nosso hoje, nós falamos: uau, não está acontecendo nada de bom, só ruim. Quando Karen e Ricardo chegaram, é muito engraçado ver as coisas espirituais acontecendo, né? Para roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz. Semana passada Deus nos deu uma palavra linda de amor e de alegria. E na semana seguinte nós falamos também, quando estávamos juntos, que quando vem sim uma grande vitória da parte de Deus, o diabo ele faz de tudo para nos fazer ser escravos de um sentimento de inutilidade dentro de nós. Quando estamos próximos para tomar e beber da água que nunca mais vai nos dar sede, o diabo lança em nós um desejo de frustração tamanha. E aí nós entramos no apóstolo Paulo nos ensinando aqui em Romanos que vocês não têm o espírito de escravidão para te trazer medo, para te deixar acorrentado. Não, o que habita em você é o espírito de adoção. E quando nós entendemos o conceito de adoção, é literalmente me tirar, me remover de um estímulo solitário e me colocar novamente num lugar de família, de destaque. Jesus fez o seguinte conosco: nos removeu de um lugar de solidão e nos colocou no lugar de família. Porque só reconhece a paternidade a quem exerce o poder e autoridade na nossa vida. Esse poder e autoridade não é um poder e autoridade para nos frustrar, para nos oprimir, não, muito pelo contrário. É de nós virarmos para Deus em nossas orações diárias e falar: Abba Pai. Intimidade com o nosso Deus, intimidade com o Senhor. Esses dias eu estava orando a Deus, eu não consegui falar mais nada. Eu falei: Deus, muito obrigado. E aí nós olhamos na naturalidade acontecendo um turbilhão de coisas, umas coisas para roubar a nossa paz, para roubar a nossa essência, para manchar a nossa identidade.
coisa que nós entendemos quando o Espírito de vida habita em nós é literalmente somente agradecer ao Deus vivo. E não é agradecer de uma forma autoritária, porque existe alguém que é autoridade severa, não. É agradecer ao nosso Pai por me conceder o direito a fazer parte de uma herança. É agradecer ao Pai a me colocar no testamento. É agradecer ao nosso Pai o direito de sorrir, o direito de construir coisas novas, o direito de permanecer em Deus e saber que um dia eu vou viver a herança e usufruir, porque a Bíblia nos fala que lá não haverá choro, que lá não haverá escuridão. Imagina, tempo de alegria plena, um tempo onde o gozo é eterno, onde nós temos o direito de sentar ao lado de Jesus e conversar com Ele. Falar: Senhor, muito obrigado por fazer parte desse novo. Muito obrigado por fazer parte dessa herança. Muito obrigado por fazer parte, por me tirar do tempo de escravidão da minha vida. Muito obrigado por me fazer sonhar novamente. Muito obrigado por me fazer acreditar. O versículo 16 do capítulo 8 diz o seguinte: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quero convidar você a se pôr de pé. Você é filho. Você não é escravo. Você é filho. Às vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos: meu Deus, eu não consigo me libertar, eu não consigo dar um passo novo, eu não consigo, sabe, me desvincular desse estilo de vida que eu estou vivendo. Mas eu creio que nessa manhã a palavra está entrando dentro de mim, entrando dentro de você, fazendo com que você venha acreditar que é possível sim ser filho, porque o Espírito, aqui no versículo 16, fala o seguinte: o Espírito de Deus testifica, o Espírito de filho que há dentro de você. Então você não é uma pessoa comum, você é filho, você é amado, você é aquele que Jesus escolheu. Jesus olhou para você naquele dia na cruz e falou assim: você é meu filho. Ah, Senhor, mas eu pequei. A carne tende para o pecado, mas o Espírito tende para ter vida e vida com abundância. O Espírito de vida de Deus tende para dentro de nós o desejo de viver para Deus. Não nos deixa impune do pecado, mas nos dá força para vencer contra ele. Viver e fazer parte dessa herança, o Espírito de adoção entrando dentro de nós, nos dá o privilégio que mesmo que nós caímos, o Espírito de Deus estende as mãos para a nossa vida, nos dando o direito de viver coisas novas, nos desvencilhando de vícios, de pecados, de coisas pecaminosas, nos fazendo literalmente acreditar que o novo de Deus é vivo e verdadeiro para dentro da nossa vida. Se você crê, recebe, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, porque você é filho. O versículo 17 diz o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluia! Essa é a ordem. Jesus, ele não morre naquele lugar para mostrar para a sociedade judaica que ele era melhor que os pastores da época. Jesus, ele morre naquele lugar para que nós venhamos morrer com ele.
e Ele levar os nossos pecados com Ele. Para que naquele grande dia, no terceiro dia, quando Ele mostra para o inferno que Ele é muito maior que a morte, nós também ressurgimos glorificados com Cristo. Essa palavra ela fala para nós que independente do pecado, nós iremos vencer o pecado. Não pela nossa capacidade natural, não pela nossa força física, não pela nossa força bruta, mas pelo poder que há em Jesus. Nós não conseguimos sozinhos vencer o pecado, mas a Bíblia nos fala que Jesus fala que ia deixar o Consolador nessa terra. Ou seja, todas as vezes que a nossa carne estiver pendente para o pecado, o Consolador vem. A nossa vida precisa ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E dentro dessa liberdade nós clamamos Abba, nós clamamos Pai. Obrigado por me libertar de todo pecado, obrigado por me libertar de todo o acorrentamento da escravidão. Então quero convidar você a sair do teu lugar e vir pegar o teu cálice. Simboliza a carne que sofreu, Senhor, por nós, o sofrimento que nos dá o direito de ser filhos, e nós, como filhos, nessa manhã nós clamamos Abba, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Então perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos deslizes, Senhor. Nos faz vencer, Senhor, o pecado, nos faz vencer os estímulos naturais humanos, nos faz vencer os impulsos carnais, nos faz, Senhor, entender que precisamos dar lugar ao Espírito e não mais à carne. Senhor, aqui está o pão, consagramos a Ti, Senhor. Participemos todos do pão em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, te adoramos, Senhor, te adoramos. Tu és, Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor, aqui está, Senhor, o suco de uva, o cálice,
simboliza o teu sangue. O sangue, Senhor, escorreu naquela cruz como forma de libertação das nossas vidas, nos livrando da escravidão de pecado, nos livrando da morte, Senhor. Aqui está, Senhor, o cálice. Tomamos todos em memória do nosso Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, obrigado. A tua palavra nos fala que o Senhor se fez carne para lutar contra a carne. A tua palavra nos fala que o Senhor abdicou de toda a sua glória para nos salvar, Senhor, para vencer contra a morte, para mostrar para nós que é possível se vencer o pecado. Senhor, assim como o Senhor morreu naquele dia, nós morremos contigo. Mas a tua palavra também nos fala que no terceiro dia o Senhor ressuscitou, e nós também ressuscitamos junto para a tua glória, nos trazendo, Senhor, o desejo de uma vida nova, sendo co-herdeiro por intermédio da tua morte, sendo herdeiro, Senhor, colocando novamente um novo anel, uma nova veste em nossas vidas. Adora Ele, viva, sinta o Espírito da vida de Deus entrando dentro de você. Ser adotado é nos dar o direito de viver aquilo que nós nunca merecemos viver. Ser adotado é nos dar a esperança de viver coisas novas. Mas pastor, que herança é essa? Que às vezes a minha realidade fala que não. O versículo 18 do capítulo 8 de Romanos diz o seguinte: porque para mim tenho certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar
com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Existe algo novo para a tua vida. Aleluia! As aflições desse tempo não nos definem. O que estamos vivendo nos dias atuais, nos contextos atuais, não nos define. Aleluia! A herança a qual nós temos por direito, por intermédio de Jesus, não é viver debaixo de uma aflição, mas é saber que existe uma graça revelada dentro de nós, a qual nos dá o direito de viver com Jesus na glória. Aleluia! Nós não somos desse mundo, Glória a Deus! mas estamos nele. Glória a Deus! E assim como Jesus se fez carne e venceu o pecado, nós em Cristo venceremos o pecado. E por todavia, se nós pecarmos, o Consolador pega em nossas mãos e fala: filho, calma, porque eu estou aqui para te ajudar, e você não está sozinho nessa luta. Cristo morreu naquela cruz para que você pudesse experimentar a minha presença dentro de você. Então não tem como viver Jesus se o Espírito Santo de Deus não estiver habitando dentro de nós. E com o Espírito Santo dentro de nós, a nossa vida pende para as coisas do Espírito de Deus, e nós anulamos as coisas que pendem para a carne, porque nós somos herdeiros por intermédio de Cristo Jesus, nos dando o direito de viver uma herança genuína, que é estar com o nosso Pai, e a nossa intimidade com Ele nos faz clamar: Abba, Pai, e viver dias de felicidade plena, em nome de Jesus. Se você quer e recebe, toma posse dessa palavra, aplauda a Jesus pelo seu poder em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Prepara a tua oferta, já estamos caminhando para o encerramento desse culto. E dentro disso, já quero declarar a tua vida, quero declarar a tua semana um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo de amor, um tempo de esperança, um tempo de vida, um tempo a qual o Espírito Santo vai olhar para dentro de nós e falar: filho, você está aliançado com o nosso Deus, e venceremos as batalhas da nossa vida, porque nós não somos mais escravos, nós não vivemos debaixo de estímulos de medo, nós vivemos o Espírito de Deus dentro de nós, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a estender as tuas mãos aos céus, que eu quero orar pela tua vida. Espírito Santo, nós te adoramos nessa manhã. Senhor, eu quero apresentar os teus filhos, as tuas ovelhas, Senhor, aqui nessa manhã no teu altar. Abençoa os planos, abençoa os projetos, abençoa cada passo, cada pensamento, abençoa o trabalho de cada um, Senhor, aqui. Senhor, que a tua bênção repouse sobre a casa de cada um aqui presente nessa manhã. Que a tua bênção repouse em cada um, Senhor, que estará assistindo esse vídeo, assistindo este culto, ouvindo dessa palavra. E que a tua bênção, Senhor, estejam com todos nós em nome de Jesus. Pai, que a tua graça grandiosa venha na nossa vida, nos ensinando a viver pelos frutos do Espírito, não mais pela carne, para que a tua bênção repouse sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, traga a tua oferta em nome de Jesus. Amém? E se Deus é por nós, Quem será contra nós? vencendo em glória, vem Jesus. Cumprimenta o teu irmão na paz do Senhor. Beijo no teu coração e tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.